Segundo o roteiro de Blake, eles devem seguir de bote para o sul pelo rio Koyakuk até a cidade de Bethels. Deve levar cerca de 6 dias. Vambora! A gente planejou o total de 140 quilômetros só para acampar e fazer trilhas curtas. Se divertir. É lindo, não é? Valeu, filho. Um presentão maravilhoso. A maior parte da nossa conversa era sobre a beleza da natureza, como a gente estava impressionado, o quanto era remoto e calmo. Blake e Neil escolheram chegar no início de junho e evitar o maior fluxo de turistas. Faltam 2 semanas para o início da temporada de rafting, então ainda podem ter o rio Koyakuk só para eles. Bem legal. Que bom que eu vim. A gente comentou durante a viagem como foi bom ter sido os únicos e os primeiros a descer o rio naquele ano. Mas a gente acabou descobrindo o motivo disso. Poucas horas após começarem o percurso, eles notam que o rio está mudando. Blake, gelo. É, Achei que já estaria tudo derretido. também achei. Durante 6 meses no ano, os rios ficam tomados de gelo. Tudo derrete com a chegada do verão. Mas nessa época do ano, alguns trechos ainda estão congelados. Quanto mais a gente avançava, mais a gente encontrava gelo. Não parece que vai melhorar. Você acha que a gente devia parar? A correnteza vai ficando mais forte e Blake tem mais dificuldade para controlar o bote. Ficava tentando olhar a cada curva para descobrir qual caminho a gente devia tomar. Foi quando eu descobri que, na verdade, a gente não tinha como escolher. Agora, eles estão à mercê da correnteza. Vamos ter que atracar o bote. Tô tentando, mas não consigo desacelerar. Tá muito rápido. Desacelera, Blake. Segura, pai! Meu Deus! Foi um momento de puro pânico e aconteceu muito rápido. Mal deu tempo para pensar. Só o que me lembro depois é de ser puxado para baixo do gelo. Foi bem pouco tempo para perceber o que tinha acontecido. Socorro! Só percebi que era um problemão. Pouco depois, a gente ficou boiando numa espécie de câmara de ar debaixo do gelo. A fresta entre o gelo e a água salvou suas vidas, mas o gelo pode se estender por quilômetros. Me lembro de olhar para o meu pai e gritar. O Blake gritou. Pai, desculpa! Claro que não era culpa dele. Pai! Blake consegue segurar a mão de Neil, Segura! mas a correnteza está muito forte. Pai! Seu pai é arrastado pelas correntes debaixo do gelo. Pai! Pai e filho são arremessados para fora da plataforma de gelo, mas o sofrimento ainda não acabou. A gente estava sendo levado para outra plataforma de gelo. Quando eu vi, estendi a mão e me segurei. Tentei evitar ser levado para baixo. Mas, obviamente, o rio era tão forte que não teve jeito. E o teto dessa plataforma é ainda mais baixo que o da anterior. Na segunda plataforma não tinha como respirar. Achei que eu já tinha dado meu último suspiro. Meu pai e eu ficamos com muitos arranhões na parte de cima da cabeça, porque a gente tentava a todo custo encontrar um espaço para respirar.
Pra mim, não tinha uma forma pior de morrer do que se afogando. E eu só conseguia pensar que era daquele jeito que eu ia morrer. Depois de ficar submerso por uma eternidade, só lembro de boiar e respirar bem fundo. Nessa hora eu já não sabia onde meu pai estava. Só tinha visto ele ser arrastado. Pai! Meu Deus, e agora? Pai! Pai! Eu não sei se eu ia conseguir chegar para minha mãe e para minha família e dizer que meu pai tinha morrido, caso eu sobrevivesse. E logo em seguida vi a cabeça dele fora d'água. Pai! A correnteza está levando Neil para longe. Pai! Eu não notei nenhum esforço da parte dele para sair do rio. Me pareceu que ele estava ferido e não conseguia. Pai! Neil está desorientado, mas de alguma forma consegue se segurar em uma pedra e sair da correnteza. Pai, se segura! Blake se dá conta de que seu pai precisa chegar à margem antes que fique paralisado pelo choque térmico. Pai, você tem que nadar! Vem! Essa hora o Blake estava gritando, mas não dava para ouvir nada com o tamanho barulho do rio. Vem pra cá! Blake, não tô ouvindo! Então eu dei um jeito de recuperar o fôlego para mandar ele calar a boca. Você pode me dar um tempo pra respirar? O Blake dizia que eu devia nadar até ele, mas era a última coisa que eu queria fazer. Pai! Vem pra cá! Voltar para o rio é muito perigoso. Mas para Blake é a única chance que seu pai tem. Vem, pai! Você consegue! Você consegue! Vem! Segura! Pronto! Calma! Você tá muito gelado! Vem aqui! Ai, meu Deus! Me desculpa, pai. Tá tudo bem. Foi só azar. Só azar. Como médico, Blake sabe que seu pai está nos primeiros estágios de hipotermia. Vai ficar tudo bem. Assim que eu tirei ele da água, ele tremia sem parar, como se ele estivesse tendo uma convulsão. Precisamos te aquecer. Blake está desesperado. Eles perderam todas as roupas que traziam. De repente ele se lembra que guardou o isqueiro no colete salva-vidas. Não foi levado pelo rio, mas está encharcado. Quando eu peguei o isqueiro e apertei, ele acendeu. Então talvez a gente pudesse fazer uma fogueira. A gente tinha que acender uma fogueira e tirar aquelas roupas molhadas dele. Vamos se secar. Vai ficar tudo bem, pai. As roupas molhadas estão fazendo a temperatura de Neil cair ainda mais rápido. Vem. Enquanto a fogueira se firmava, eu abracei ele e tentei passar o pouco do calor que eu ainda tinha. Até que a gente parou os tremores dele. Pronto. Pronto.
O Blake tinha guardado no colete salva-vidas uma foto da esposa e do filho. E ficou com muito medo de nunca mais vê-los. E a gente ficou lá chorando. Calma, vai ficar tudo bem. Vamos voltar. Blake reconhece que a situação é desoladora. Estão presos em uma selva remota e ninguém espera que voltem por pelo menos uma semana. O bote se foi, levando junto toda a comida e os mantimentos. Para piorar, essa região é tomada por centenas de lobos e ursos. Acho que nessa hora, a gente percebeu que o caldo podia engrossar. O sol tá indo embora e tá ficando frio. A gente devia procurar um lugar melhor? É. Você aguenta? Vou ter que aguentar. Que isso? Vou fazer um sinal. Não vai ter gente pra ver. Vamos, pai. Blake e Mill partiram em busca de abrigo. Blake perdeu suas botas no acidente, mas seu ritmo ainda é capaz de deixar seu pai para trás. Acho que eu queria andar mais rápido do que o meu pai podia naquela hora. O rio congelante tirou todas as forças de Neil. Com 65 anos, ele ainda convive com os efeitos de um acidente de 1 ano atrás, quando quebrou seu tornozelo. Blake, não dá pra gente parar um pouco aqui? Parece que você nem tá tentando achar um abrigo. Desculpa. Exagerei. Não tem como a gente sair daqui andando. A gente precisa achar um abrigo e ficar lá. Tá certo? Tá. Certo. Ajuda aqui. A gente estava no meio de uma selva, a uns 100 quilômetros da pessoa mais próxima. Ninguém devia aparecer na região por pelo menos 2 semanas após a nossa viagem. A gente estava sozinho e íamos ter que aguentar firme lá, até a gente encontrar uma saída ou alguém nos resgatar. É a época mais chuvosa do ano, então eles começam a preparar um abrigo. É vital continuarem aquecidos e secos, mas esse é só o começo dos problemas. Blake! Vem ver isso! Que? Pegadas. O que acha? Osso negro? Não. Pra mim é urso pardo. Tem muitos deles por aqui. Talvez só passaram. Vamos fazer a fogueira. Eles trouxeram um rifle, mas está no fundo do rio. Agora, a única defesa deles contra os ursos pardos é o fogo. Neil e Blake precisam suportar as dores de seus muitos ferimentos. E o frio se torna mais um inimigo. E a lenha? Tem bastante. Fica mais perto da fogueira. Eu já tô bem. Tá. A gente ficava revezando para deitar mais próximo de onde a fogueira estava. Tenta dormir. Tá. E aí quem estava deitado atrás abraçava quem estava na frente. Dormir não vai ser fácil. No verão, o sol quase não desaparece no horizonte.
Mas nas poucas horas de escuridão, a temperatura ainda pode ficar quase congelante. Depois de uma noite mal dormida, Blake encara a dura realidade da sua situação. Eu estava muito abalado por perceber que praticamente não tinha como chegar em Battles. Eu estava bem distante do que eu achava ser o destino final. Mas ele tem uma pequena esperança. Eu não parava de pensar no fato de que alguns pilotos sobrevoavam esses rios de ponta a ponta. Talvez passariam perto. Se conseguir se tornar mais visível, talvez algum avião pode notar sua presença. Mesmo debilitado, ele começa a juntar madeiras para montar um sinal. Eu ateei fogo nesse amontoado de madeiras, na esperança de alguém notar a fumaça. Infelizmente, até esse simples plano falha. O problema é que toda vez que eu olhava para o céu, a fumaça não ficava tão branca e densa como a gente costuma ver nos filmes. Não era tão perceptível. Neil vai para a terceira noite sozinho em seu refúgio na mata. Imagino que uma fagulha tenha escapado da fogueira porque de uma hora para outra tinha um incêndio acontecendo bem próximo da minha cabeça, cerca de 45 centímetros. Eu tive que sair correndo. Impotente, ele só é capaz de assistir seu abrigo sendo destruído pelas chamas. Eu saí de lá e fiquei observando todo aquele fogo se transformar em um inferno completo. Ele precisa salvar parte da chama para uma nova fogueira. Caso contrário, pode congelar de frio e ficar indefeso contra os animais selvagens da região. Dia 4. Durante a noite, o degelo fez o rio transbordar. Blake percebe que pode estar em perigo. Quando vi que o rio estava subindo muito rápido, eu voltei para a floresta, porque fiquei com medo de acabar isolado em uma ilha pequena, rodeado de água. Rio acima, Neil está exausto e com fome. Seu precioso abrigo foi destruído no incêndio, o que o deixa desprotegido de uma chuva gelada. O amanhecer também revela um novo inimigo: o sol escaldante. O sol castigava sem piedade e não tinha lugar para se esconder. Ele precisa construir um novo abrigo. Porém, vai ficando difícil executar até as tarefas mais simples. Droga! Não tem como um homem de 65 anos suportar tanto sofrimento. Após 3 dias sem comida, Neil está cada vez mais fraco. A decisão de Blake de buscar ajuda foi um tiro pela culatra. Agora, suas ações podem custar a vida do seu pai. Blake aposta suas fichas que, se ficar próximo de um rio importante, tem a chance de ser avistado por algum avião. Como ninguém sabe que estão desaparecidos, suas chances de resgate ainda são mínimas. Eu estava bem deprimido com a situação que a gente tinha se metido.
E eu tinha tempo de sobra para sofrer. Mais um dia e uma noite que se vão sem Blake poder fazer nada. O medo de seu pai não ter resistido a esses dias é constante. Dia 5. A decisão de se separar vai se mostrando cada vez mais um erro grave. Por volta das 7 da noite de terça-feira, eu estava perto da fogueira quando ouvi o barulho de um avião. Ele estava vindo na minha direção muito rápido. E eu corri como eu podia. Ei! Ei! Aqui! Ei! Aqui! Ei! Ei! Eu notei que o piloto tinha me visto. Ei! Três horas depois, ainda não há sinal de resgate. Cara, depois de um tempo eu comecei a pensar, será que eu estava alucinando? Eu imaginei aquele avião? Se o resgate não chegar logo, Blake e seu pai estarão condenados. Era o mesmo avião. Eles sobrevoaram próximo de mim e jogaram uma bolsa com suprimentos. A bolsa contém mantimentos e um rádio de comunicação. Liguei o rádio e contei o que aconteceu. Só uma coisa passa pela cabeça de Blake. Meu pai precisa muito de ajuda. Ele está a 80 quilômetros do rio. É só procurar por uma fogueira. O piloto inicia uma busca aérea por Neil. Qual é a sua posição? Indo pro norte. Um avião chega ao local indicado em 10 minutos. O acampamento de Neil deve ser fácil de encontrar. Quando retoma o contato com Blake, o piloto traz notícias preocupantes. Não, você precisa voltar! Precisa encontrar ele! Ele não pode sair, tem que estar lá! Você não procurou direito! Ele nem consegue andar! Fiquei preocupado com ele. Era pro meu pai estar visível. Procura meu pai! Eu caí de joelhos. Blake escolheu não seguir o conselho do pai e o deixou por conta própria. Agora encara uma possibilidade assustadora: que seu pai está morto. A busca aérea continua. Mas numa região tão extensa, o acampamento de Neil se mostra difícil de localizar. Vamos pousar. 3 horas depois, um helicóptero de resgate apanha Blake e pousa numa área. Neil? Neil? Tudo bem? Como me achou? Com seu filho.
Blake! Quando ele subiu, Pai. Me desculpa. Me desculpa. só o que eu consegui dizer foi: pai, você tá só o bagaço. Você também não tá grandes coisas. Fiquei muito feliz de ver ele. Muito mesmo. A gente já pode dar o fora? Vamos pra casa. Aí partimos. Juntos de novo. Mais tarde, eles descobriram que a região do acampamento não estava na rota de nenhum voo local. Se Blake não tivesse tentado ir até Battles, muito provavelmente os dois teriam morrido. Após o acidente, Blake levou sua família, que estava no Alasca, de volta para Oklahoma, para ficar mais perto de seus pais. Agora ele cuida de uma clínica médica lá. Já Neil continua administrando sua empresa de gestão predial. Blake e Neil continuam se aventurando juntos, mas nunca mais fizeram um passeio de bote. O local do mergulho fica a 30 quilômetros da costa. Melissa nunca mergulhou em um lugar tão remoto. Eu estava empolgada e tranquila com o mergulho. Foi só no caminho que comecei a pensar, nossa, a gente está no meio do nada. Então, quando a gente chegou no local do mergulho, tive um mau pressentimento, sabe? Eu pensei, isso tá estranho. Tá bem? Sim. Bom, acho que estou um pouco ansiosa. Por quê? Fiquei com um pouco de vergonha de falar que tinha medo de tubarão. Não queria que ele soubesse. Não se preocupe com os tubarões. Eles têm mais medo da gente que o contrário. Não sei, não. É sério. Eles raramente chegam perto da gente. Só se você estiver nadando na superfície, tipo um surfista. Daí pode ser que eles apareçam. Mas embaixo d'água não tem com que se preocupar. Pode fechar? Eu não teria medo de tubarão. O que dá medo mesmo é nadar por cima de um vulcão. Bom, eu não tinha parado para pensar em nada daquilo. Agora estava preocupada com tudo, com o vulcão explodindo e, claro, com os tubarões. Não liga para ele. O mergulho é seguro. Mas David sabe mais do que deixa transparecer. Eu tinha ouvido dos pescadores da ilha que tinham os tubarões martelo grandes por ali. Eles estavam aparecendo e incomodando os locais. Mas ela não precisava saber disso. David já mergulhou com tubarões antes e está seguro de que não há risco de ataque embaixo d'água. Mas a condição climática o preocupa. A gente estava acompanhando a condição do tempo e dava para ver de longe uma nuvem um pouco estranha. Ela tinha o formato de uma sobrancelha, mas não era algo que me preocupava. David está confiante de que eles já vão ter saído da água quando a nuvem chegar. Qual é o plano? Vamos descer uns 30 metros e explorar os arredores. O mergulho levará meia hora. O barco ficará parado à espera. O barqueiro explicou exatamente onde ia deixar e depois apanhar a gente. Eu nem dei muita atenção. Achei que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas por dentro eu estava cada vez mais nervosa. Pode pular. A água tá ótima. Então eu coloquei o equipamento e disse ao barqueiro. Aqui vou eu. Reze por mim. Daí pensei, por que eu disse isso? Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível.
A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso! O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar tá agitado agora, né? Sim. Olha! O barco tá a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! Tamo aqui! Perguntei ao David porque eles não viam a gente e ele não sabia responder. A gente estava gritando muito. Por que eles não se moviam? Por que não estavam ouvindo a gente? No barco, eles sabem que os mergulhadores já deveriam estar na superfície. Só que por conta da nuvem escura, eles não conseguem vê-los. O motor mantém o barco na mesma posição. Porém, uma correnteza forte está arrastando os mergulhadores para longe dele. Onde estão indo? Para lugar nenhum. Acho Estão indo sim. É a correnteza. Tá puxando a gente. Aqui! Claro que a gente ficou irritado. A gente estava bem ali. Por que eles simplesmente não viravam pra gente? Aqui! A correnteza estava forte. A gente via eles, mas eles não viam a gente. Para o barco ficar fixo naquela posição, o motor tem que ficar ligado. A situação chegou ao ponto em que o combustível pode acabar. O barqueiro procura pelos mergulhadores desesperadamente. Ele não sabe que a correnteza os levou para longe dali. Com combustível em situação crítica, eles não têm outra opção a não ser voltar para a ilha. Gente! Não! Foi tudo muito rápido. Eles simplesmente desapareceram no horizonte. Falei pro David. Isso não pode estar certo. A gente está literalmente ferrado. David e Melissa agora estão à deriva, sozinhos no oceano. A terra firme está a mais de 30 quilômetros de distância. 1 hora na água. Só lhes resta rezar por um resgate. Eu ainda tinha esperança de que eles iam voltar como super-heróis e nos tirar da água. Mas não voltaram. A gente estava isolado, a quilômetros de distância da terra firme. A gente estava ferrado. Acho que dá pra nadar de volta? Não dá. Tá muito longe. Mas eles voltam logo. É só ficar calmo. Tá bom? Falei para ela, vamos ficar aqui para não dificultar as buscas. Porque o barqueiro era o único que sabia onde a gente estava. A gente tinha que ficar lá porque com certeza ele ia seguir a correnteza para o mesmo lugar. Tem certeza que vão voltar? Certeza. Eles vão abastecer e voltar. Dá 2 horas ida e volta. Eu acho. A gente deve sair daqui por volta das 4. Tá bom? O David ficou calculando a hora que o barqueiro iria voltar e, pelos cálculos dele, seria por volta de 4 da tarde. Pensei, nossa, vai ser uma longa espera. Mas eu não estava sentindo muita firmeza naquilo. David, o que você está procurando? Só dando uma olhada mesmo. Eu não quero de jeito nenhum virar comida de tubarão. Calma. Não se preocupe. Naquela hora, eu comecei a ficar com raiva. Ele não devia ter deixado aquilo acontecer. Como a gente foi parar naquela situação?
Não vem com essa. A gente tá no meio do oceano. E você perdeu o barco. Eu tinha motivos para estar furiosa. Eu falei um monte. Tem coisa que nem posso repetir aqui. Droga! De certa forma, a Melissa tinha razão de estar nervosa. Ela não se segurou e xingou pra caramba. Ela confiou em mim e eu estraguei tudo. Eu literalmente dei um tiro no pé. Sem dúvida nenhuma. E conforme o tempo passava, o clima só ficava pior. David e Melissa passam a se evitar, ignorando a forte correnteza. David! David! A correnteza separou a gente. Foi assustador. Vem pra cá! A gente teve que nadar contra a correnteza para se unir novamente. Nada pra cá! Foi impressionante. Ficamos só alguns segundos separados e aquilo aconteceu. Eu prendi o regulador dela no meu compensador. Isso ia evitar que a gente se separasse um do outro de novo. Ficar sozinho numa situação daquela poderia ser mortal. Eu não sou uma pessoa controladora, mas tive que tomar as rédeas daquela situação, pela nossa sobrevivência. O David falou que naquele momento o mais importante era conservar a energia. Então o plano era que eu o segurasse na cintura, no pescoço dele, e ele ia me levando. A gente ficou tipo cara a cara. Mas eu não queria ter que olhar para a cara dele. Eu não queria estar naquela situação, eu não queria estar perdida no meio do oceano. Mas eu não tinha escolha, né? Gente! Gente! Depois de retornar à terra firme, o barqueiro pede ajuda. Tem 2 mergulhadores perdidos. Os locais conhecem bem a região e sabem dos riscos do tubarão-martelo, que já tentou atacar pescadores antes. Eles sabem que não podem demorar, então começam as buscas o mais rápido possível. 2 horas na água. David e Melissa creem que a ajuda está a caminho. Mas conforme o tempo passa, a tensão aumenta. A variedade de espécies marinhas nas Ilhas Salomão é imensa. Os tubarões eram os únicos que me preocupavam. Eu imaginava eles nadando à nossa volta e atacando a gente com aquela mordida fatal. O que foi isso? O quê? Foi você? Onde? Tem algo na minha perna! Tira logo! Não é nada. É o meu medidor. Tira daqui! Calma! Para de chutar! Olha, não tem nada aqui. Tem de tudo aqui. Se tiver algo perigoso aqui... Tipo o quê? Tubarão? Fala logo! Sim! E você se debatendo desse jeito vai atrair eles, tá bom? Eu não parava de pensar nos tubarões. Só uma gota de sangue no mar já seria uma tragédia. As equipes de busca finalmente chegam ao cavate. Eles não imaginam que a correnteza arrastou David e Melissa a quilômetros dali. Eles continuam a busca perto do vulcão. 4 horas na água. David achava que até às 4 o barco estaria de volta, mas já eram quase 5. Eles estão a 30 quilômetros da costa e não há sinal de resgate. Estava claro que o David queria ficar ali parado. Ele não queria se mexer para poder conservar energia. Eu lembro de olhar ao meu redor e só ver a imensidão do mar em volta da gente. David e Melissa estavam a uns 30 quilômetros da costa. Eu olhei pela janela do avião e estava tudo escuro. Daí lembrei deles perdidos no mar, naquela escuridão toda. Era uma sensação de impotência, mas não tinha o que fazer. Muita coisa passava pela minha cabeça naquela hora.
Pensava, nossa, isso só pode ser um pesadelo. Eu vou acordar e tudo vai voltar a ser como antes. Claro que eu esperava que meu irmão ainda estivesse vivo. Mas se não tivesse, eu ia trazer o corpo dele de volta para casa. Eu cheguei a pensar em pedir ajuda do David para me afogar de vez. Mas não podia permitir que minha morte fosse daquela forma. Não podia decepcionar minha família daquele jeito. Não mesmo. Daí eu falei pro David, não importa se eu vou morrer, mas eu quero morrer tentando. Não quero mais ficar aqui parada. A gente tem que nadar. Vamos nadar. David, por favor. Por favor. E ele disse, tá bom, vamos nadar. Mas vamos bem devagar. Daí a gente começou a nadar sem parar. Às 18 horas na água. Olha a luz. Depois de toda aquela escuridão, ver a luz foi uma virada de jogo para mim. Aquela luz renovou as minhas esperanças. Era maravilhoso ver aquele sol nascendo. Foi o amanhecer mais lindo que já vi na minha vida. Ver aquela luz surgir foi incrível. Finalmente, pela primeira vez, eu conseguia ver a ilha. A terra firme era tangível. Tá mais perto. Nossa! Tá mais perto mesmo. Eu não conseguia tirar meus olhos da ilha. Não via mais nada. Melissa se sente energizada, mas David é 20 anos mais velho que ela e está exausto. Ele ficou a noite toda sem dormir para que ela descansasse. Eu já não estava mais aguentando o cansaço. Eu já estava naquele ritmo há 24 horas. Ele começou a ficar estranho. Eu lembro de ver a cabeça dele afundando bem devagar na água. E quando afundava uns 3 dedos, eu dava um toque nele e ele levantava a cabeça de novo. David, você tá bem? Tranquilo? Ver ele daquele jeito me deixou assustada. Lembro de pensar, e se ele simplesmente se afogar? O irmão de David, Owen, finalmente chega às Ilhas Salomão. Ele busca um serviço de locação de helicóptero para as buscas, já que não há resgate oficial na ilha. Quando cheguei na empresa de helicóptero, eles não estavam exatamente com pressa para me atender. Eu fiquei ali no balcão tentando acelerar as coisas, tentando fazer o pessoal se mexer. Olá. Pois não. Preciso de um helicóptero quanto antes. Pra que seria? Meu irmão tá desaparecido no Cavate. Deixa eu ver com o nosso chefe. Aguarde só um minutinho que já volto. Eu queria que eles saíssem bem cedinho, mas já eram quase 8 horas da manhã e nada. Fiquei meio chateado com aquilo porque eu estava com pressa de começar as buscas.
Sr. Tomlinson, boas notícias. A gente tem um helicóptero disponível. Que boa notícia. Falei, perfeito, vamos partir agora mesmo. Como somos uma empresa privada, vamos precisar cobrar uma parte adiantada para poder continuar. Sinto muito. Eu não fazia ideia de qual era a moeda nas Ilhas Salomão e certamente não tinha uma mala cheia de dinheiro comigo. Aceita esse? Aceito sim. Um minuto. O bom e velho cartão de crédito fez sua mágica. Deu tudo certo. Tudo ok, vamos partir, pessoal. Tudo que Owen pode fazer agora é esperar. 20 horas na água. Até agora, David e Melissa nadaram 22 quilômetros, sem descanso, comida ou água fresca. Ainda faltam 8 quilômetros para chegarem à costa, e o calor começa a apertar. Fiquei tão feliz quando o sol apareceu. Mas depois o sol ficou forte demais. Eu senti um lado do meu rosto queimando. Eu lembro de tentar colocar meu rosto na água para refrescar um pouco. Minha boca estava super machucada e inchada. Com todo aquele sol e calor, umas bolhas começaram a aparecer nos meus lábios. Minha pele estava enrugada e descascando. Era como se eu estivesse derretendo naquela água salgada. David está perto de um esgotamento mental e físico. Eu estava morrendo de sede e faminto. Eu já estava chegando no meu limite. Eu estava começando a perder a lucidez. Tudo bem? David? Tudo certo? Consegue continuar? Lembro dele olhar para ele e falar: nossa, olha que legal aquele condomínio. E eu falava: não tem nenhum condomínio. Foi quando eu percebi que ele estava apagando. Ele já não estava mais falando coisa com coisa. Eu estava perto de um colapso de exaustão. E de repente, a gente ouviu um barulho. É o helicóptero! Aqui! Despertei na hora. Era o helicóptero fretado pelo irmão de David. O resgate finalmente está próximo. Nossa! Aquilo foi a maior felicidade da minha vida. Oi! Aqui! Foi incrível. A gente ficou acenando e gritando. Aqui! Mas a gente estava usando uma roupa escura que não dava para ver de lá de cima. A gente precisa refletir algo! Estamos aqui! A gente precisa refletir a luz. Oi! A gente passou por uma noite infernal e sem ataque de tubarão. Agora o helicóptero ia fazer o resgate e a gente ia ter um final feliz. Aqui! A gente acenava e eles se aproximavam cada vez mais. E daí, eles deram meia volta. Não tô mais vendo. E então eles foram embora. Aquilo foi um baque enorme pra gente. Foi desanimador, pra dizer o mínimo. Vamos lá. O jeito era continuar nadando pra ilha. Vamos nadar. A gente não tinha outra escolha. Exaustos, os mergulhadores estão a apenas 6 quilômetros da ilha. 24 horas na água. Para David, essa será a pior parte. Eu não tinha contado para Melissa que essa última parte seria a pior de todas. Era a parte mais perigosa. Era uma área próxima da costa e muito boa para pesca, justamente porque tinha uma vida marinha muito rica. E claro, isso também atraía alguns predadores. Além disso, eu não tinha contado para ela sobre 2 tubarões martelo que vinham incomodando os pescadores recentemente.
Eu estava preocupado, mas ela não precisava saber de nada daquilo. Mas o que David não sabia era que com o atrito de suas nadadeiras, seus tornozelos começaram a sangrar sem parar. Os tubarões martelo conseguem detectar uma única gota de sangue a centenas de metros de distância. É questão de tempo para que eles apareçam. Lembro de pensar, mas o que é esse plástico boiando na água? Parece um barco ou um caiaque virado ao contrário, com a ponta para fora d'água. Mas o que pode ser? Oh, David! David! O que foi? Um tubarão! O quê? E a barbatana! Aquilo me assustou. Como ele é? Eu disse, ele é assim, e comecei a desenhar no ar a barbatana de um tubarão. No caso, a barbatana de um tubarão martelo. Nossa! Meu Deus! Perto da costa, eles avistaram um tubarão martelo. Nunca tinha visto nada igual, era enorme. Era um tubarão com mais de 6 metros de comprimento. Era enorme. Pensei, se ele for me matar, que seja rápido. Não queria que ele atacasse minha perna ou algo assim. Queria que ele atacasse meu coração. E acabasse com tudo logo. Aquele era o meu maior medo. A minha única esperança era que ele não tivesse com fome. Um pouco de sorte seria bom depois de tanta coisa ruim ter acontecido. A parte mais difícil era saber que ele ainda estava rondando. E que quando a gente menos esperasse, ele podia atacar de surpresa. Os mergulhadores seguem tentando chegar à costa. Depois de 26 horas no mar, nadando 30 quilômetros, apenas algumas centenas de metros os separam da terra firme. Mas chegar lá é muito mais perigoso do que eles imaginavam. Não era uma praia de areia macia, onde a gente chegaria nadando facilmente. Era uma costa perigosa, toda recortada, cheia de ondas fortes e pedras. Dá medo só de olhar as pedras. Eu sabia que com nossos corpos tão debilitados, desgastados, nossa pele amolecida, tudo o que conseguia pensar era que a gente ia se machucar muito ali. 26 horas na água fez com que a pele deles ficasse bastante comprometida. Olhei para as minhas mãos e elas estavam totalmente enrugadas porque elas estavam há muito tempo na água. A pontinha do meu dedão, onde cresce a unha, estava em carne viva. Nossa pele estava tão deteriorada por conta do tempo embaixo d'água que não precisava de muito para a gente se machucar gravemente. Qualquer pedra um pouco mais pontuda iria fazer um estrago na nossa pele. Ou eles se arriscavam nas rochas, ou poderiam ser atacados pelo tubarão. Não havia um meio termo. Me dá seu colete. Passei para Melissa quais eram as opções e traçamos um plano. Segura aqui. Usa isso como prancha, tá? Como eu poderia sobreviver usando meu equipamento como prancha para surfar até a costa, como se fosse bodyboard? Que outra opção eu tinha? Eu estava muito assustado. A gente estava só a 100 metros da costa e mesmo assim tínhamos poucas chances de sobreviver. Sem querer, eu virei à minha esquerda. Nem sei por quê. E daí ele disse: "Não acredito. É um barco." Aqui! 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 Vem aqui! Foi inacreditável.
Não poderia ter sido mais especial. Oi! Foi uma sensação incrível. Foi absolutamente inacreditável. Foi como se eles tivessem tirado um peso enorme das nossas costas. O barco chegou até a gente. Eles me tiraram da água. Eu fiquei totalmente enlouquecida. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu não acreditava que tinha ficado perdida no mar. Eu tinha ficado 26 horas perdida. Os tubarões não me atacaram. Eu estou viva. David e Melissa nadaram cerca de 30 quilômetros até serem resgatados e levados de volta à terra firme. Meu irmão Owen estava lá. A melhor vista de todas. Eu não sabia se eu abraçava ou se eu dava uma nele, sabe? David, o que você foi aprontar? Como ele estava meio queimado do sol, só dei um abraço mesmo. Olá, prazer, Owen. Eu disse para ele, se aprontar de novo, nem conte comigo. Não vou mais viajar para o fim do mundo para poder te salvar, hein? Foi maravilhoso ver ele ali. E tem sido maravilhoso poder acordar todos os dias. Só que em terra firme, é claro. David ainda vive nas Ilhas Salomão e mergulha regularmente. Melissa voltou para casa e nunca mais mergulhou em alto mar. Os dois permaneceram bons amigos.